Olá, amigos! Estamos mais uma vez juntos para refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Como sempre, fomos buscar no livro Palavras da Vida Eterna a inspiração para o nosso trabalho de hoje, na lição do capítulo 178, cujo título é Adversários e Delinquentes. Este livro foi psicografado pelo nosso querido Chico, sob inspiração de seu mentor, Emmanuel. E como sempre, Emmanuel vai buscar inspiração para discorrer sobre o assunto em um versículo dos Evangelhos ou dos Atos dos Apóstolos. E hoje, neste capítulo, ele foi buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, a seguinte fala de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário quando ainda estás a caminho com ele, ou seja, enquanto é tempo. Pois é, meus amigos, Jesus nos pede e Emmanuel reforça aquele costume das crianças pequenas que, quando brigam, fazem as pazes. Estamos refletindo sobre fazer as pazes novamente com aqueles que achamos que tenham nos prejudicado de alguma forma. A nossa humanidade sempre foi carregada de atitudes de muito orgulho, sentimentos de muito orgulho, e por isso nós vemos tantas disputas, tantas guerras, tantos desentendimentos, tanto desamor em todos estes séculos. Normalmente é próprio do ser humano, numa discussão, a gente querer ganhar a contenda, né? A gente querer ser dono da verdade, dar a última palavra, porque o nosso orgulho fala mais alto. E se não for assim, nós temos medo de parecermos fracos para os outros e sermos desrespeitados. Principalmente nos dias de hoje, quando ressentimentos atávicos brotam do inconsciente coletivo com uma força brutal, jamais vista, causando revoltas, muito ódio, muita dissensão. O individualismo está cada vez mais graçando entre os seres da humanidade, em detrimento da fraternidade. É próprio da nossa frágil humanidade, nossa humanidade muito imatura, querer vencer pela força. É a forma desta humanidade se autoafirmar, de dizer eu posso, eu sou, eu sei. É aí que vem a recomendação do nosso bem-amado Rabi da Galileia, há mais de 2000 anos nos pregando a fraternidade, o amor e o entendimento. Mesmo com muita doçura, mas com muita firmeza, ele afirma: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto dá tempo. Tempo do quê? Exatamente de você se reharmonizar, de você se acertar, de você colocar as coisas nos eixos, de forma que estas energias negativas da dissensão, da mágoa, do desamor, da tristeza, se transformem em amor verdadeiro. Nós temos visto falsamente em nome do amor quantas guerras acontecendo, quanta dor, quanto desentendimento. É a hora agora de nós pararmos realmente e refletirmos sobre a necessidade da paz interior e da paz para todos aqueles que convivem conosco. Jesus escreveu: reconcilia-te, seja esperto, enquanto ainda dá tempo. Não deixa para depois, porque depois pode ser mais doloroso, muito doloroso. Porque
toda esta mágoa, toda esta energia negativa vai aumentando, vai criando aquele bolo de fel dentro do nosso coração. E nós vamos carregando esse peso conosco dia após dia. Sabe-se lá quantas reencarnações para poder ajustar algo que poderia tão facilmente ter sido ajustado agora. Pensemos nisso com carinho. O nosso mestre nos mostra, aproveita, seja esperto, ainda dá tempo. Somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Portanto, se quisermos ficar com a escolha de aguentarmos a dor da não reconciliação, teremos que encarar. Sabe-se lá quanto tempo. Então, o conselho de Jesus é um conselho inteligente. Quem é que quer ser feliz? Todos nós. Quem é que quer ter reencarnações difíceis, tristes, cheias de débitos? Ninguém. Sejamos espertos, como diz o Mestre Jesus. Aproveitemos a oportunidade nesse caminho em que estamos trilhando, o caminho do entendimento, do crescimento interior. Reconciliar significa refazer uma conciliação, reafirmar algo que precisa de um novo caminho, acertar, ajustar, equilibrar, requalificar uma energia negativa, ressignificando-a de forma que ela se torne positiva e se una à energia do Pai Celestial. Reconciliar é algo amplo, profundo, mas possível, totalmente possível. Por isso que o Mestre é tão enfático quando nos pede para nos reconciliarmos com nossos adversários enquanto estivermos ainda encarnados aqui com Ele. Jesus é o primeiro psicólogo da humanidade e é o primeiro psicólogo a recomendar inteligência emocional, porque ele nos dá uma solução inteligente. Ele aposta na nossa inteligência. Pensa nisso, meu irmão, meu querido. Pensa no que você tem o poder de transformar a tua vida em algo melhor. Depende somente de ti, de tirares esse orgulho, de deixares de lado o orgulho de ser o maior, o todo-poderoso e dar a mão à palmatória. Mas para haver reconciliação consciente, sim, tem que ser a nível de consciência. Tudo que é a nível de consciência se torna definitivo, leve, traz alívio, liberta. Mas, exatamente para praticarmos esta reconciliação, é preciso saber perdoar. Perdoar, em primeiro lugar, a si próprio. Olhando para dentro de si próprio, percebendo quais são as dificuldades naquele relacionamento, em que pontos eu poderia ter aberto a minha mão, não ter sido teimoso, sentir as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, aceitar-me tal como eu sou, amar a minha sombra, aceitando-a, mas sempre com a lucidez de não me deixar estacionar nessas desculpas para eu continuar evoluindo. Ah, eu não sabia, eu sou um coitado. Ah, podia ter sido diferente. Tudo isso são desculpas que o nosso ego vai buscar e que nós, sem julgamento, vamos olhar para dentro de nós
Como pedia a nossa querida Joana de Ângeles através da mediunidade do Divaldo, olha para dentro, olha para dentro, percebe, sente, te conheça, veja a tua possibilidade, o teu poder, até onde você pode ir, até onde você sabe ir, e dá a mão à palmatória quando você percebe a tua fragilidade. Auto-perdão significa olhar para o nosso ego sem julgamento. É nos amarmos, mas, importante, sem fazer do auto-perdão uma muleta. Um estacionamento para nos tornarmos credores. Serve apenas para nos conhecermos. Tudo aquilo que eu acredito que me fere no mundo vai desaparecer quando eu estiver com Jesus junto, na certeza de que Ele está me apoiando e me dando a força necessária para esse autodescobrimento e para essa automodificação interior. Nada pode me afetar. E aqui eu eu recebi da internet um texto que eu achei que se aplica muito bem neste nosso momento. Diz ele assim: navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios afundam por causa da água dentro deles. Não deixe que o que está acontecendo em torno de você invada o seu mundo interior e o afunde. Vejam, isso significa que nós temos que prestar atenção em nós, no nosso interior, e não naquilo que jogam para cima de nós, principalmente na nossa sociedade atual, tão conturbada. Desta forma, nós nos fortalecemos para podermos nos perdoar e assim perdoar aquele que julgamos que são os culpados pelas nossas desgraças, pelas nossas tristezas. O perdão, meus amigos, é um ato diário de conscientização, um ato de treino, todo dia um pouco, não é de uma hora para outra. Temos que ter paciência, mas sobretudo perseverança, porque só através do perdão é que nós vamos nos reconciliar com os nossos adversários. Mas afinal das contas, o que é perdoar o nosso adversário? Como perdoar? É aprender a analisar este nosso amigo, sim, porque ele será nosso amigo, de como ele é, o seu comportamento, o seu modo de ser. Ele é aquilo que ele sabe dar, ou melhor, ele dá aquilo que ele sabe ser. Então, aceitar esta criatura do modo que ela é, embora a gente não concorde com as suas atitudes e com os seus atos. Nós vamos apenas aceitá-lo como ele é, assim como nós nos aceitamos. E do momento que nós aceitamos, que nós entendemos este nosso irmão, nós estamos desfazendo estes elos negativos, pois nós o estamos entendendo com muito amor. De certo, não é da noite para o dia, mas é um exercício constante e dá certo. Eu garanto para vocês que dá certo, porque nada que o Mestre Jesus fala é errado. Tudo tem um fundo de verdade. Ele é aquele que sabe tudo e veio trazer para nós a sua sabedoria. Então, do momento em que eu passo a aceitar o meu adversário do jeito que ele é, eu me desligo.
eu passo a viver com a minha energia e ele com a energia dele. Portanto, a necessidade de perseverança, de exercício constante. Mas nesse exercício de perdão, Emmanuel salienta uma situação que nós vivemos diariamente. Muitas vezes o respeito às opiniões de terceiros que não pensam do mesmo modo que nós existe, mas ele não vai fazer com que, não vai permitir com que nós aceitemos fatos ou circunstâncias desabonadoras. Trocando em miúdos, eu posso respeitar muito o que o outro pensa, o que o outro faz, porque ele não pensa como eu, mas eu não posso aceitar quando ele está tomando atitudes que são contra a felicidade geral das pessoas, atitudes injustas, atitudes que precisam de uma correção. Com caridade, com muita prudência, com muita paciência, mas é preciso haver a corrigenda, porque senão nós seremos aquilo que Emmanuel falou no começo, os delinquentes, pois nós deixaremos de lado por indiferença, deixaremos algo que não é bom acontecer. A indiferença, sob a pecha de humildade, não deixa de ser negligência. E a negligência é um ato errado. É aí que Emmanuel nos classifica como delinquentes do amor, quando, por comodismo, deixamos de tomar atitudes que consertariam as situações mal criadas por determinados atos e pessoas. Nós devemos viver na harmonia e na paz, mas fazer jus às nossas responsabilidades. Não vamos esquecer que Jesus falou: reconcilia-te com o teu adversário. Mas ele também falou, está em Lucas capítulo 16, versículo 2, dá conta da tua mordomia, ou seja, da tua responsabilidade, da tua lucidez, daquilo que você vê e que precisa ser consertado. Portanto, meus queridos, fica aqui a mensagem de hoje do nosso bem-amado Emmanuel. Tenhamos a humildade verdadeira de nos reconciliarmos com nossos adversários. Sejamos espertos, aproveitemos o momento desta reencarnação para pouco a pouco sermos cada vez mais felizes. Que o amor do Mestre, a sua luz e a sua paz possa acompanhá-los em toda a vossa caminhada. Um grande abraço, fiquem com